gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre prevenção e combate a incêndio, nossa aula de número 4. Os objetivos dessa aula são aprender sobre o surgimento do fogo, suas causas e consequências, entender como é realizada a prevenção, identificar os métodos de extinção, classes de incêndio e tipos de extintores, conhecer sobre outras formas de combate a incêndio além dos extintores e compreender a diferença entre bombeiro civil, bombeiro militar e brigadista. Serão abordados como os seguintes tópicos nessa aula: o homem e o fogo, as causas dos incêndios, prevenção, teoria do fogo, métodos de extinção e classes de incêndio, extintores e outras formas de combate a incêndio e falar sobre a brigada de incêndio. Vamos entrar aqui um pouquinho sobre a prevenção. A prevenção nada mais é que o conjunto de atividades e medidas que devem ser feitas antes de uma consequência. Nem sempre há uma segunda chance. O incêndio ocorre quando a prevenção falha. Na verdade, tudo de ruim ocorre quando a gente não faz a prevenção. Isso eu venho falando desde o primeiro dia de aula, né? Que a palavra mágica da segurança é a prevenção. E como podemos fazer, então, a prevenção de incêndio, seja em casa ou no trabalho? Podemos não sobrecarregar as tomadas, dimensionar a carga elétrica, seja de casa ou do trabalho, de forma correta, não acumular lixo, porque quanto mais lixo, mais material para pegar fogo. Ao sair, seja no final de semana ou no final do dia, desligar os aparelhos que não são necessários para o uso, principalmente a questão do carregador de celular, que muitas vezes a gente deixa dias e dias ligados na tomada, e eles ficam geralmente próximos de cortina ou de móveis. Cuidado com as crianças, né, que ficam sozinhas em casa. Verificar aquela questão da mangueira do botijão de gás, que ela foi feita para durar 5 anos, mas muitas vezes a gente não verifica isso, e obedecer todos os avisos e as normas de segurança com relação ao combate a incêndio. E você, o que é que você está fazendo em casa ou no trabalho para prevenir o fogo? Faça aí uma reflexão. E o que acontece se não houver a prevenção? Com certeza, consequências, que a gente já viu na questão lá de acidentes, né? O nome negativo da empresa, pode chegar a ter óbitos ou acidentes graves, sem falar no prejuízo financeiro também, seja do local, né, ou mesmo particular ou público de uma empresa ou mesmo dentro de casa. Com relação ao homem e o fogo, dizem que o primeiro contato do homem com fogo foi nos habitantes, né, primitivos, onde teve uma chuva e caiu um raio numa parte seca e acabou gerando um incêndio. Obviamente, esses primeiros homens, por falta de conhecimento, até mesmo por medo, né, eles fugiram. Então, acabavam deixando, né, com que esse fogo se expandisse sem necessidade. Não sabiam eles que um simples punhado de terra poderiam apagar com esse princípio de incêndio. Então, hoje, o homem não precisa mais fugir, porque conhece o fogo como um fenômeno químico. Para aqueles que não conhecem, vão aprender nessa aula. E a partir daí, nós temos todos os métodos e equipamentos adequados para combatê-lo. Também nós vamos falar sobre esses métodos dentro dessa aula. Então, o homem sabe que fugir como primeira reação é sempre uma atitude errada, porque o homem conhece a natureza do fogo. Para aqueles que não conhecem, vamos aprender aqui nessa aula. O fogo, em sua maioria, sempre começa pequeno, gente, exceto em explosões, mas na sua maioria sempre começa pequeno, no princípio, no foco, no início. E o homem possui todos os equipamentos necessários para combater. E quais seriam as causas de incêndio? Qualquer motivo, obviamente, né, que provoca o fogo. Elas podem ser de formas naturais ou através de falhas humanas. Da forma natural, nós temos o que? As intempéries, que são a natureza, através principalmente das chuvas, que podem pegar em postes ou em casa, dando curtos, ou até mesmo em campo aberto, em florestas, né, que pode causar realmente um incêndio. Com relação à falha humana, nós temos o quê? A acidental e a proposital, onde, como exemplos, nós temos sobrecarga das tomadas, vazamento de gás, aquela questão da mangueira que eu já falei, né, que são 5 anos de validade, o improviso das instalações, crianças brincando com fogo, ou cigarros jogados em qualquer local, a chama acesa que muitas vezes a gente deixa uma boca do fogão ligada, ou esquece um ferro de passar, causando um princípio de incêndio, e o uso muitas vezes desnecessário de materiais combustíveis. Então, aqui são alguns exemplos com relação à falha humana. Vamos entrar agora na segunda parte da aula, que é sobre a proteção. Então, a prevenção é fazer alguma coisa antes. Da proteção, o fogo já existe.
E nós temos que aprender a fazer o quê? A se proteger. A se proteger como? Tentando apagá-lo para que não tome grandes proporções. E o fogo? O que é o fogo? Já que a gente está falando todo o tempo aqui de incêndio, de fogo, né? O fogo nada mais é do que um fenômeno que consiste no desprendimento de calor e luz, produzido pela combustão de algum corpo. E afinal, já que a gente está falando de fogo, como o fogo é formado? Porque a gente só consegue combater algo que a gente tem conhecimento. Então, existe a teoria do triângulo do fogo, onde o fogo é formado por 3 elementos. E a figura geométrica que tem 3 lados é um triângulo, por isso o nome teoria do triângulo do fogo. O fogo é formado por combustível, comburente e o calor. O combustível pode estar nos 3 estados, sólido, líquido, gasoso. Como o sólido, exemplo, papel, madeira, carvão. O líquido, gasolina, querosene e álcool. O gasoso, gás de cozinha, hidrogênio. Já o comburente é o ar que nós respiramos. Nesse ar que todo mundo está respirando nesse momento, existe 21% de oxigênio, o resto são outros gases. Para ter uma combustão ativa, uma combustão viva, né, ou seja, para ter o fogo, ele precisa pelo menos, né, o fogo de 13% de oxigênio. E o calor nada mais é do que o elemento que fornece energia. O calor pode vir num palito de fósforo, pode vir do maçarico, pode vir uma chama acesa de uma vela, né? Então, o fogo é formado por esses 3 elementos, ou seja, ele só existe se tiver os 3. E como nós podemos apagá-lo? Quais são os métodos, então, de extinção? Como temos 3 elementos, nós temos 3 métodos de extinção, ou seja, se conseguirmos tirar pelo menos um do triângulo do fogo, um elemento daquele, o fogo não vai mais existir. Primeiro método de extinção, resfriamento. Estou tirando o que do triângulo do fogo? O calor, tá? Eu posso jogar uma coisa molhada, geralmente água. O segundo método é o abafamento. Eu estou tirando o que do triângulo do fogo? O oxigênio, mas isso aí também só serve em ambientes menores. Como é que eu vou tirar oxigênio em locais maiores? E o isolamento, estou tirando do triângulo do fogo o combustível. Então, nós temos esses 3 métodos de extinção. Para poder apagar o fogo, eu tenho que tirar pelo menos um daqueles componentes do triângulo do fogo. E quais são as classes de incêndio? Nós temos 5 classes de incêndio. Cada classe dessa é um material diferente. Então, para a classe A, nós temos materiais que queimam em superfície e profundidade e deixam resíduos. Tipo quem? Os sólidos, madeira, papel, carvão. A classe B, nós temos líquidos e gases inflamáveis, querosene, álcool, gasolina, algum gás, tá? Pode ser o gás de cozinha. A classe C são os equipamentos elétricos energizados, pode ser um transformador, um gerador, um ventilador, todos ligados na tomada. A classe D são os metais pirofóricos, magnésio, sódio, titânio. E a classe D é o óleo e gordura de cozinha. Então, nós temos esses 5 tipos de classes. E sobre os extintores? Os extintores eles servem a princípio de incêndio, ou seja, não tenho condições de pegar um extintor e apagar um incêndio em grandes proporções, até porque a carga dele é limitada. São constituídos de recipientes que pode ser de aço, latão ou cobre, e tendo no seu interior um material extintor, onde esse material ele vai servir para apagar alguma classe dessas que a gente acabou de ver. Então, apesar de eles serem todos vermelhos, né, que a gente passa nos locais e vê eles todos vermelhos, dentro deles existem materiais diferentes para apagar as diferentes classes que nós temos. São baseados nas normas da ABNT, ou seja, tem autonomia de mais ou menos 1 minuto, isso é uma média, tá, gente? Alguns são mais, outros são menos, dependendo do tamanho do extintor. Possui essas etiquetas de orientação, onde eles, nesse rótulo, ele fala os tipos de classe que ele apaga. O selo de garantia, que é o selo de metro, onde ele diz quando é a próxima recarga dele. Um pino e um lacre de segurança, para qualquer pessoa não apertar e sair produto. E um manômetro que marca a pressão. Nem todo extintor tem manômetro, tá? Alguns não tem manômetro. Então, como é que eu vou saber se ele está despressurizado ou não? Eu tenho que pesar ele, como é o caso do dióxido de carbono. Mas, se não, você tem como olhar através de manômetro se está carregado, se tem realmente pressão ou não, tá? É importante observar, gente, que para poder utilizar um extintor, eu tenho que estar o quê? Treinado. Porque vocês estão vendo aí que existem materiais diferentes dentro dele e apaga classes diferentes. Então, preciso realmente ter conhecimento sobre o assunto. Não é pegar qualquer extintor e tentar apagar. Então, aqui nós temos, desse lado esquerdo, né, as etiquetas ou os rótulos de orientação, onde nós temos aqui um extintor de água, onde ele fala para uso em classe A. Já aqui do lado direito, nós temos um extintor de pó químico seco, para uso de classe B e C. E do lado direito, nessas duas figuras,
mostra o selo do Inmetro, onde ele fala o serviço de inspeção e manutenção. Nós temos aqui 12 meses do ano, de janeiro a dezembro, e os 4 anos próximos. Por exemplo, se eu acabasse de comprar um extintor, ele estaria marcado aqui na bolinha em outubro, e no caso estaria em 2020, ou seja, em outubro de 2021, eu teria que retirar esse extintor e mandar ele para recarga, levando em consideração que ele ia estar perfeito, né? Porque se dentro desse 1 ano eu usar ou tiver algum componente quebrado ou o manômetro ficar despressurizado, eu tenho que trocar ele imediatamente, não preciso esperar esse 1 ano. Quanto ao porte, nós temos 2 tipos de extintores. Os que são sob rodas ou carretas, tá? Esse aqui do lado esquerdo, que possui mais de 20 kg. E do lado direito, que nós temos os portáteis, que é até 20 kg, onde qualquer operador pode levar ele de um canto para o outro. Então, mais de 20 kg, ficaria pesado, poderia ocasionar um acidente, ele é colocado sob rodas. Independente do tamanho, serve para princípios. Só que o princípio utilizado nesse sobre rodas seria por exemplo, um posto de gasolina, seria uma subestação elétrica, né, que precisaria de mais carga, tá? Mas ambos servem para o princípio de incêndio. Nós temos também com relação aos suportes. Os extintores, gente, ou vão estar na parede ou vão estar no piso. Só que se eu optar em colocar no piso, porque eu não posso, sei lá qual o motivo, colocar na parede, eu não posso colocar diretamente no chão, porque pode entrar em contato com algum objeto, cair, haver corrosão, então eu tenho que comprar um suporte. Então, esses suportes são dos mais tipos variados. Pode ser de metal, pode ser de aço inoxidável, pode ser de plástico, né? Vai depender aqui do bolso, vamos dizer aqui, do empregador, tá? Então, aqui são alguns modelos de suporte. Então, vamos falar sobre os extintores. Nós temos o primeiro extintor, que é o extintor de água pressurizada. Dentro dele tem água, obviamente, né, e um gás para sair sob pressão, geralmente esse gás é nitrogênio. Ele é vendido geralmente em 10 litros, se for portátil, e 75 e 150 litros se for sob carretas. O tempo de descarga dele é mais ou menos 1 minuto, 60 segundos. O alcance dele é um dos maiores, 10 metros de alcance, o jato, né? E ele apaga somente a classe A, atuando por resfriamento, já que é a água que está aí dentro. A B, ele não dá certo, porque água e óleo, né, não se misturam. E também tem a questão que o jato vai espalhar esse líquido, aumentando mais ainda o incêndio. A classe C não é interessante, porque como é material elétrico energizado, ele vai aumentar mais ainda a questão do curto. E a D e a K não é interessante porque explode ou porque espalha. Então, o extintor serve para a classe A e atua por resfriamento. Já o segundo extintor é o extintor de CO2, que é o dióxido de carbono liquefeito, ou seja, dentro dele está sob forma de líquido. Esse líquido ele é incolor, não é tóxico, mas se jogado no ambiente, tá, ele pode causar asfixia no operador. Então, isso aí tem que ser levado em consideração. O produto, quando ele é apertado, né, quando você aperta o extintor e sai através desse difusor, que vocês estão vendo que é diferente do outro, ele nem tem manômetro, tá? E não tem a mangueira. No final, na verdade, ele tem a mangueira, mas no final da mangueira tem esse difusor, porque como é um gás, né? Então ele tem que ter esse difusor. É interessante porque esse gás sai a menos 40 graus, então ele pode congelar, ou seja, queimar a pessoa. Então é interessante que ele pegue nessa partezinha preta aqui, porque se pegar na parte vermelha, no difusor em si, ele pode queimar o operador. Ele é vendido em 2, 4, 6 quilos, se for portátil, e 10, 25, 50 se for sob carreta. O tempo de descarga é 16 a 25 segundos, é bem menor, né, com relação ao de água. O alcance é só 4 metros, tá? E apaga as classes B e C. Como ele é um gás, ele tira o oxigênio, então atua por abafamento. E como ele é gelado, ele atua por resfriamento. Então, esse extintor tem 2 formas de extinção, abafamento e resfriamento, tá? Então, ele apaga bem a classe B e C. Melhor a classe C, porque como ele é um gás, né, não é tóxico, não é corrosivo, então ele acaba não danificando os equipamentos elétricos. Então, ele é excelente para a classe C. Com relação ao extintor de espuma, dentro dele tem água também e um líquido gerador de espuma. Ele é vendido de 9 litros até 20 litros, se for da forma portátil, ou 75 e 125 litros, se for na forma de carreta. O tempo de descarga é igual da água, 60 segundos, e o alcance do jato são só 5 metros. Apaga as classes bem A e B, atuando por abafamento, que já que é uma espuma, ele faz um isolamento, vamos dizer assim, do material com a espuma, né, tirando o oxigênio. E como é água, né, tem a parte molhada, atua por resfriamento.
Então, a classe C não é interessante, porque nada, vamos dizer assim, molhado em equipamentos elétricos energizados dá certo. E na classe D e K, quando a espuma entra dentro nesses componentes, seja dos metais pirofóricos ou da questão do óleo de cozinha, né, ele acaba evaporando por ser muito quente, tá? Então a espuma não é eficaz. Com relação ao extintor de pó químico seco, é interessante que existem 4 tipos de extintor de pó químico: o pó BC, o pó ABC, o pó especial, que é para a classe D, e o pó umedecido, que é para a classe K. Vamos começar pelo primeiro, que é o extintor de pó BC. Dentro dele existe bicarbonato, pode ser de sódio ou de potássio, mais um gás, porque ele sai sob pressão. São vendidos em 4, 6, 8 e 12 quilos, se for portátil, 25 e 50 quilos se for sob carreta. Tem um tempo de descarga de 15 segundos, se for de 4 quilos, e 25 segundos se for de 12 quilos. E o alcance do jato, 5 metros. Apaga as classes, gente, é interessante, né? B e C. Só que ele é mais eficaz, tá? No caso do pó, para a classe B. Porque C, como tem bicarbonato dentro, a gente sabe que todo equipamento elétrico ele tem aquelas reentrâncias para poder haver ventilação, né? Então, se esse bicarbonato entra dentro dos componentes elétricos, ele acaba oxidando e danificando. Ele apaga? Apaga, classe C, porém danifica. Então, ele é excelente para a classe B, que são os líquidos inflamáveis. E com relação a D e K, não é interessante porque o bicarbonato em si ele não é eficaz, já foi comprovado, para esse tipo de material. E a classe A tem que ser alguma coisa gelada, que não é o caso, né? Então, ele só atua bem na classe B e C, lembrando que a classe C ele vai danificar o equipamento. Com relação ao pó ABC, que é um pó multiuso, tá? É um extintor multiuso. Dentro dele tem monofosfato de amônia, mais um gás, que ele sai sob pressão, né? Geralmente nitrogênio. O tempo de descarga são 11 segundos. É interessante que esse pó não é corrosivo, não é abrasivo, não é tóxico e tem um alcance de 7 metros. E como o próprio nome diz, né, pó ABC, ele apaga as classes A, B e C. Hoje em dia ele é bem utilizado, inclusive ele é utilizado dentro do carro. Então, quem tem carro pode observar que o extintor que tem lá dentro é esse do pó ABC. O outro tipo de extintor de pó químico seco é o pó especial, que é a classe D. Dentro dele tem cloreto de sódio e alguns aditivos, que são os termoplásticos, onde quando eles se juntam, né, formam uma massa sólida que fica em cima desses metais pirofóricos e acabam apagando, tá? Ele atua para abafamento e a carga do extintor é de 14 a 160 quilos e apaga, como eu falei, né, somente a classe D. Então, por isso esse nome, pó especial. E o último extintor do pó químico seco é o pó umedecido, que é a classe K. Ele é feito através de uma solução de água, mais acetato de potássio, carbonato de potássio e citrato de potássio. A água, então, gente, ele resfria, junto com esses componentes químicos aí, esses compostos químicos, né, formam uma espuma que impede o oxigênio de entrar em contato com a gordura. Então, os tamanhos mais comuns que são vendidos são 6 litros e 10 litros. Então, ele atua por abafamento mais resfriamento, apagando somente a classe K, que é essa parte de óleos e gorduras em geral. Então, mais uma vez, interessante relembrar que por isso que tem que ter um treinamento específico, porque são vários tipos de extintores que apagam classes diferentes, que têm um alcance de jato diferente, uns asfixia, outros acabam causando congelamento ou queimaduras, então tem que ter todo um cuidado com relação a isso aí. Então, nós temos aqui um resumo com relação aos tipos de extintores, né? O de água, que tem água mais nitrogênio, o alcance são de 10 metros e atua apagando somente a classe A por resfriamento. O de CO2, que é o dióxido de carbono liquefeito que tem dentro dele, o alcance são de 4 metros, apaga a classe B e C, melhor para a classe C, e atua por resfriamento e abafamento. O pó BC, que é bicarbonato de potássio ou bicarbonato de sódio, o alcance são 5 metros e apaga classes B e C, melhor para a classe B, e atua somente para abafamento. O pó ABC, que é monofosfato de amônia, mais o gás, nitrogênio, o alcance são 7 metros e apaga as classes A, B e C e atua para abafamento. E a espuma mecânica, que é a água mais líquida gerador de espuma, o alcance 5 metros, apaga as classes A e B por abafamento e resfriamento. E nós temos os dois
que é aqueles pó químicos secos de forma especiais, né? Vamos dizer assim, que eles não estão aqui nessa tabela, porque são usados de forma pontual em alguns tipos de indústrias, como é o pó especial, que apaga a classe D, e o pó umedecido, que apaga a classe K. Com relação à localização, obviamente os extintores têm que estar em locais visíveis, bem localizados, protegidos se for na parte externa, né, de intempéries, de danos físicos, que ele não fique obstruído por alguns materiais, que esteja, obviamente, junto do acesso aos riscos, a pessoa não tem que correr muito para poder achar eles, né? E não fique instalado em escadas, porque essas escadas é onde o pessoal vai descer para fugir do fogo. Então, tem que ser um local realmente de fácil acesso e visualização, que não é o caso dessas figuras. As figuras aqui mostram totalmente ao contrário, né? Esse aqui da esquerda, nós temos 2 freezers, ele está totalmente escondido. Esse na parte de baixo, ele foi usado como se fosse um cabide. Aqui nós temos na escada, que não é interessante. E nesses 2 lados tem objetos tampando, vamos dizer assim, dificultando o acesso. Então, são localizações totalmente erradas. Com relação à sinalização, eu falei que eles podem estar na parede ou no piso. Se for na parede, no máximo 1,60 m do piso. Se tiver em cima, se for não puder colocar na parede, for colocado no piso, né? Então tem que estar em cima de suportes. Então esse suporte vai de 10 a 20 centímetros do chão, tá? Em cima dele tem que ter uma sinalização para dizer qual é o tipo de extintor e no piso um quadrado de 1 metro por 1 metro. Então são essas as informações sobre sinalização. E outros componentes de combate a incêndio, além de extintores, o que é que nós temos para ajudar no combate a incêndio? Nós temos os chuveiros automáticos, que é esse aqui do lado esquerdo, chamado de sprinklers. Dentro dele vem a água da reserva técnica de incêndio, onde nele tem uma ampola, onde quando chega o calor, essa ampola se rompe e a água que estava aqui pressurizada acaba saindo. Nós temos os hidrantes, dentro dele tem mangueiras, né? Nós temos as portas corta-fogo, são portas que geralmente ficam em áreas que dão para a escada, onde elas devem estar todo tempo fechadas, sinalizadas também. Elas têm um tempo, né, de 60 até mesmo a 240 minutos de suporte com relação a incêndio. Nós temos os alarmes de incêndio, sinalizações diversas, aqui de piso, parede, extintor, de rotas de fuga. Nós temos exemplos, detector de fumaça, para-raios também são outros exemplos de combate a incêndio. As rotas de fuga, que são informações de como eu vou sair, né? Qual é a rota até chegar no ponto de encontro da área externa de forma segura. Então, aqui são outras formas de combate a incêndio que vão ajudar também os extintores, né, a apagar o fogo. E muitos alunos me perguntam, professora, qual é a diferença entre brigadista, bombeiro civil e bombeiro militar? É interessante essa diferenciação para que não haja confusão, tá? O bombeiro militar, gente, é aquele bombeiro que trabalha no Corpo de Bombeiros. Me falar nisso, será que vocês sabem o número do Corpo de Bombeiros? É interessante pesquisar. Nós temos o bombeiro civil, que faz um curso e trabalha particular para as empresas, no caso até aqui no shopping, que a gente tem aqui em Mossoró, nós temos um bombeiro civil, geralmente ele ficava ali próximo à subida das escadas, estava lá com um fardamento, tudo direitinho, tá? Para ajudar justamente as pessoas que precisem, né, nessa situação. E nós temos os brigadistas, que são funcionários da empresa, que recebem um pequeno treinamento e colaboram na prevenção e no combate a incêndio, junto com essas outras pessoas. Então, o interessante é que, na verdade, tivesse um bombeiro civil e também uma brigada, porque são mais pessoas, vamos dizer assim, ajudando a empresa, né? Enquanto Deus me livre ocorrer algum sinistro, alguma coisa mais séria, aí o bombeiro militar chegava, que é quem tem um conhecimento maior. Então, vamos tentar aqui relembrar o que a gente aprendeu nessa aula. A gente falou como surgiu o fogo, a sua importância, causas e consequências, as formas de prevenção do incêndio, os métodos de extinção, as classes de incêndio e as características dos extintores, algumas formas de combate a incêndio além do extintor e a diferença entre bombeiro civil, bombeiro militar e brigadista. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E até mais.